Olá, meus caros. De acordo com as últimas informações da possibilidade de neve no sul, com uma massa fria bem forte, podendo nevar bastante, nós vamos trazer a curiosidade sobre a neve no Brasil. Teve alguns anos aí que nevou parecido na Europa. No Brasil, a neve ocorre praticamente todos os anos nos planaltos dos estados da região sul, enquanto que no resto do país, onde o clima é predominantemente tropical e subtropical, é considerado um fenômeno raro. No estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estão encravadas entre montanhas as cidades consideradas as mais frias do país, que são São Joaquim, Santa Catarina, Urubici, também Santa Catarina e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Dentre outras cidades que fazem divisa com essas, com Bom Jesus, Rio Grande do Sul, Urupema, Santa Catarina, Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. E também do estado do Paraná, como a cidade de Palmas. Além dos estados da região sul, outros já tiveram registro de neves: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e também o Distrito Federal. O fenômeno no Brasil ocorre principalmente nos meses de junho, julho e agosto, mas há registro de nevadas precoces nos meses de abril, dia 17 de abril de 1999, em São Joaquim, Santa Catarina. Em maio também, nevadas tardias em setembro e mesmo em outubro, já em plena primavera, como ocorreu em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, que registrou o fenômeno dia 3 de outubro de 1999 e 2006, sendo a nevada mais tardia registrada no país. No ano de 2000, a neve ocorreu em mais de 70 municípios espalhados nos 3 estados da região sul. Em 2010, o fenômeno voltou a ocorrer com força em 21 municípios das serras catarinense e gaúcha. No ano de 2013, um episódio histórico em julho levou a neve a mais de 140 municípios da região, inclusive até próximo a onde eu resido, até na minha cidade, com flocozinhos de neve. Foi a última vez que se registrou neve com relativamente boa acumulação. Em termos de abrangência territorial, destaque-se na região sul aos anos de 1975 e 2013, tendo também um fenômeno ocorrido de forma simultânea e forte em muitos municípios espalhados pelos 3 estados do sul, em 1928, em 1942, em 1955, em 1975 e em 1994 e ano 2000. A mais forte precipitação de neve registrada no Brasil ocorreu na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, no dia 7 de agosto de 1879, na qual a neve acumulou cerca de 2 metros. Olha só. Nevascas desse porte são frequentes em países como Canadá e Rússia, acima da latitude de 50 graus. Vale os 50 graus. Vale ressaltar que precipitações de neve com grandes acúmulos no solo são extremamente raras no Brasil, sendo as 3 citadas que acumularam bastante. Olha só, 1º de agosto, como já falamos, 1879 em Vacaria, Rio Grande do Sul, com 2 metros de neve. Dia 20 de julho de 1957, em São Joaquim, Santa Catarina, com 1,30 metros de neve, considerada às vezes com a mais abundante precipitação de neve do país, dado o tempo bastante remoto da nevada de Vacaria de 1879, e a última em julho de 1985 em Itatiaia, olha só, no Rio de Janeiro, nas proximidades do Pico das Agulhas Negras, que teve 1 metro de neve. O estado de Santa Catarina pode ser considerado a unidade da federação em que o fenômeno ocorre com mais frequência por causa do seu Planalto Sul, não tanto por sua localização geográfica, já que a latitude é menor do que em muitas regiões gaúchas, onde o fenômeno é bem mais raro, mas graças à altitude de 900 a 1.800 metros acima do nível do mar. O Planalto é, juntamente com os campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul, a região do país onde ocorre a neve com mais frequência. Pode-se dizer que as 2 regiões formam uma unidade geográfica a qual recebeu o apelido de Planalto da Neve. Contudo, é no lado catarinense onde se resistem as maiores altitudes que o fenômeno ocorre, usualmente com maior intensidade e frequência. Em Santa Catarina, os municípios São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra são agraciados com o fenômeno. Entretanto, são numerosos os municípios localizados nos planaltos catarinenses
em que o fenômeno da precipitação de neve ocorre com uma frequência apreciável, embora não chegando a ocorrer todos os anos, como em Brusque, e com frequência um pouco menor no Planalto Norte do estado, com Porto União, São Bento do Sul, Mafra, Major Vieira e Canoinha. Ademais, em muitos dos municípios da parte ocidental do Planalto Catarinense, regiões oeste e meio-oeste, como Chapecó, Xaxim, Xanxerê, Irani e Ponte Serrada, não é incomum ocorrência de neve. Além das regiões mais altas, algumas ocorrências raras aconteceu nas regiões mais baixas do estado, como foi registrado no dia 23 de julho de 2013, em Blumenau e em outros municípios do Vale do Itajaí, como Rio do Sul, Ibirama, Benedito Novo, Timbó, Brusque e entre muitos outros municípios da Grande Florianópolis, como Palhoça, Santa Marta, Imperatriz, Rancho Queimado, Alfredo Wagner e Angelina. Cabe destacar aí que nesse dia 23 de junho de 2013, também nas regiões, aqui na região do Vale do Rio Tijuca, teve um pouquinho de nevada. Teve no principal ponto turístico de Nova Trento, um dos principais pontos turísticos de Nova Trento, o Morro da Cruz. Teve também nos morros da cidade a ocorrência de São João Batista, no Morro do Fernandes, e também em outras cidades da região, como Major Gercino, no morro. Geralmente nos morros ficaram embranquecidos. A neve caiu nos dias 22 e 23 de julho de 2013, foi considerado histórico, atingindo mais de um terço das cidades do estado. Cerca de 127 cidades registraram o fenômeno. O Morro da Vigília, em Florianópolis, também foi registrada, isso é inédito, na Grande Florianópolis, ou em Florianópolis mesmo, neve no bairro de Ratones. O Morro da Igreja, situado na tríplice divisa Urubici, Orleans, Bom Jardim da Serra, tem 1.822 metros de altura, é o ponto habitado mais frio do estado e do país. E lá a temperatura já chegou a 17,8 graus negativos Celsius, negativos. Em 29 de junho de 1996, registro extraoficial. São Joaquim, segundo o produtor regional de maçã, é a área urbana que recebe a maior incidência de neve e, por consequência, o maior número de visitantes da região. Já no Rio Grande do Sul, as cidades mais frequentes atingidas pelo fenômeno são localizadas em regiões serranas do nordeste do estado, principalmente nas regiões de maior altitude, de aproximadamente 900 a 1.400 metros, denominadas de campos de cima da serra, que estão entre as cidades mais frias do país, com mínimas de temperatura frequentemente negativas, como São José dos Ausentes, Bom Jesus e Cambará do Sul, acima de 1.000 metros de altitude, e Vacaria, São Francisco de Paula, acima de 900 metros. São locais que o fenômeno ocorre praticamente todos os anos, geralmente com uma fraca intensidade. Também já houve uma partida de futebol durante uma nevada entre o Esportivo e Grêmio, em 1979, na cidade de Bento Gonçalves. A partida ficou conhecida como o Jogo da Neve. Em Vacaria houve registro de uma intensa precipitação de neve dia 7 e 9 de agosto de 1879, com um acúmulo que chegou a 2 metros, provavelmente a maior da história do Brasil. A neve também ocorreu em várias outras cidades serranas, como Caxias do Sul, Canela, Montes Campões, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Gramado, Lagoa Vermelha, Guarapé, Veranópolis, Farroupilha, Jaquiriana, Flores da Cunha, Nova Prata, Garibaldi, São Marcos. Já existem outros locais que já ocorreram também o fenômeno da neve no Rio Grande do Sul, como Cerro Largo, Ijuí, Passo Fundo, Erechim, Cruz Alta, Soledade, Arvorezinha, Fontoura Xavier, as cidades da Serra Sudeste, como Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul, Canguçu, Santana da Boa Vista, Pinheiro Machado, Santiago, Júlio de Castilho, Horizontina e Lópolis, Itaara, Lavras do Sul, Antônio Prado, Fontoura Xavier, Ibirariaras, Ibirubá, Ipé, Itapuca, Nova Pádua, Paraí e Sananduba. Até na própria capital, como Porto Alegre, já teve registro com pouca altitude. Porto Alegre, 1989, 1910, 1984, 94, 2000 e 2006, Pelotas, Campo Bom, Novo Hamburgo, Santa Maria, Barra do Guarari e Lajeado. No Paraná, além de Palmas, nós temos Guarapuava, Cruz do Machado, Inácio Martins, General Carneiro, União da Vitória,
Clevelândia, Cascavel, Pato Branco e dentre outras conhecidas. Já teve registro em São Paulo de neve, na região metropolitana. Já na Avenida Paulista houve o congelamento da água exposta ao relento e depósito de pequenas profundidades. Existe registro de neve em Campos do Jordão, 1928, 42, 47 e 66. No ano de 1975, em Apiaí, Guapiara, quase no sul do estado, com exceção do Vale do Ribeira. Outros relatos também nos mostram neve em anos anteriores, no estado de São Paulo, na cidade de Botucatu, São Manuel, Itaí, Sorocaba, Itaperininga, Jundiaí, Vargem Grande e Paulista. Em Minas Gerais, também, em Ouro Preto. Rio de Janeiro, como já dissemos, no Parque Nacional de Itatiaia. E no Espírito Santo também, no Parque Nacional do Caparaó. Mato Grosso, em Paranhos. Goiás e Distrito Federal, nas cidades de Contagem, São João das Três Barras, atualmente Sobradinho, Distrito Federal, Mestre das Armas, atual Planaltina, Distrito Federal. Porém, na época, ambos parte da capitania de Goiás. Aí está história sobre neve no Brasil. Lembrando que existe diferença de neve para geada. A neve é a precipitação atmosférica em forma de gelo, geralmente em formato hexagonal, ramificado, translúcido, originado a partir do congelamento direto do vapor d'água suspenso na atmosfera. Pode cair em forma de pelotas de neve mais pesadas ou em forma de grãos ou flocos de neve mais leves. A geada é o processo de sublimação do vapor da água em áreas próximas à superfície imediata do contato com a formação e o acúmulo de gelo sobre a superfície, plantas e objetos expostos. A geada branca, mais comum, congela somente a área superficial, enquanto que a geada negra, que se manifesta em temperaturas menores, por exemplo, de 10 graus Celsius, é mais forte e pode resultar na morte de plantas. Portanto, a diferença entre a neve e a geada basicamente é o fato de a primeira formar-se pela sublimação do vapor em altitudes mais elevadas, ao passo que a geada manifesta próximo ao chão. Abraço e até a próxima.